Bem-vindo ao Magazine Combat Press. Neste episódio vamos até Ceia, onde decorreu o Campeonato Nacional de Karaté de Cadetes, Júniores e Sub-21. Nesta trilogia de episódios, os primeiros a pisar os tatamis são os Sub-21 no nosso resumo. A abrir este programa temos a Kata feminina entre Maísa Caridade e Natasha Fernandes. Kata Sub-21 feminino. Aka, Maísa Caridade e vai apresentar a Kata Anandai. Ao Natasha Fernandes e vai apresentar a Kata Papurena.
final Catar Sub-21 feminino foi vencedora campeã nacional Maísa Caridade com a Catar Anandai. Foi extraordinariamente bom, eu e a minha colega damos super bem, somos amigas dentro e fora do tatame. É claro que dentro do tatame temos de deixar a rivalidade falar mais alto, mas tudo o que acontece entre nós fica sempre entre nós, não temos nenhum tipo de zangas nem nada desse género. Somos mesmo umas atletas verdadeiras, gostamos imenso de competir uma com a outra, porque é com uma e com a outra que nós evoluímos. Há muito tempo que eu ando atrás deste título e felizmente hoje consegui alcançá-lo. É tudo um trabalho, é tudo uma construção fora deste nacional, todo o trabalho que eu tenho feito, toda a dedicação e sobretudo nunca desistir. Mais à frente não perca a reportagem Combate Press sobre os cadetes, júniores e sub-21. Final Comitê Sub-21 feminino, menos 68 quilos. Em competição, ACA Bárbara Moreira ao Filipa Francisco. Momento competitivo para apuramento, neste caso da campeã nacional Sub-21, a época desportiva 2022-2023. Yuko para Bárbara Moreira. E a entrega do Senchu. Novamente Yuko. Aumenta assim o seu score para 2-0. Yuko para Filipa Francisco. Vamos verificar. Não. Momento competitivo finalizado, vitória para Bárbara Moreira 2-0 e campeã nacional Sub-21 feminino, menos 68 quilos. Senti-me bem, mas estava um bocado cansada porque cansa muito fazer 3 minutos. Senti-me mais estática do que nos outros combates, mas consegui dar a volta por cima. E fico feliz por ter renovado o título outra vez. Final Comitê Sub-21 feminino, menos 61 quilos. Em competição, ACA Daniela Lourenço ao Carolina Lopes. Muita distância. Esquiva. Tiago Segui, mas muita distância. Yuko para Daniela Lourenço. E entrega do Senchu. Jodansky por parte da competidora de azul, Carolina Lopes, mas considerado contacto. Logo não é ponto, mas sim falta.
Giapski para Daniela Impon para Carolina Lopes na reação à intervenção. Nem Impon nem Yuko. O painel de arbitragem não classificou como tal. Combate de proximidade, mas não há técnicas efetivas. E momento competitivo finalizado. Vitória para Daniel Lourenço, campeã nacional sub-21 para a época desportiva em curso. Foi um combate muito psicológico. Todos os meus combates eu diria que foram muito bem pensados. Não foi tanto só técnicas para o ar. Foram coisas já combinadas vindas de casa. São os resultados a começarem a aparecer, todo o trabalho que tem sido feito com a minha equipa e estou muito feliz. Final Comitê Sub-21 feminino, menos 50 quilos. Em tatame, Aka Leia Barros ao Luísa Marques. Também este momento competitivo é final do Campeonato Nacional Sub-21, sob a égide da Federação Nacional de Karatê. E estamos, portanto, a assistir ao apuramento da campeã para a época, ou seja, deste momento competitivo sairá o primeiro e o segundo lugares. Jordan Garrett, continuado com Zuki e Yuko para Leia Barros. E Senchu. Jodanski, contra-ataque por parte do Leia Barros. E mais um Yuko. Aumentando assim o seu score para 2-0. 2-0 a favor da competidora de vermelho, Leia Barros. Novamente a entrada Jodanski. E pontua novamente com mais um Yuko, aumentando o seu score para 3-0. Giapski em progressão. E pontua mais um Yuko. 4-0 a favor da competidora de vermelho. Entra com Giapski, projeção e bom. 3 pontos. Leia Barros aumenta assim o seu score para 7-0. Novamente Giapski e Jodanski pontua. Entrega do Yuko e a entrega da vitória a Leia Barros, que assim se sagra campeã para a categoria, para a época desportiva em curso. Acabar a final com 8-0 é a melhor sensação de sempre. Mostrar que sou melhor. É uma grande felicidade mostrar que o meu trabalho continua a valer a pena. O ano passado não tive uma época tão boa, acabo vice-campeã nacional e perco a possibilidade de ir ao europeu. E não parei de trabalhar, continuei com o meu foco e é muito gratificante voltar a ganhar o título e fazer o 10º campeonato nacional com vitória. Final Comitê Sub-21 feminino, menos 55 quilos. Em competição, Aka Constança Matos ao Ana Marques. Técnicas motivadas, Giapski, Kizame e Constança Marques a pontuar. Yuko e Senchu.
Schulenguer, não pontuou. Nova tentativa, mas muito próximo. Técnica não efetiva. Aka com alguma dificuldade com as suas proteções. Mais um Yuko para Constança Matos. Vamos ver se é ou não. Porque é um excesso de contacto. Observação da atleta. Entretanto, irá ser observada pela equipa médica e conseguimos ver a moldura humana a assistir a esta final. Portanto, a atribuição de categoria Ana Marques Mubobe. Técnicas continuadas, Gyapsky Kizami e Constança Matos a pontuar, a aproveitar a oportunidade de antecipar-se e mais um Yuko. Tentativa à procura de 3 pontos no Ippon, mas não conseguiu. 2-0 a favor de Aka. Yuko, um Yuko por parte da competidora de vermelho. Aproveitou a oportunidade de contra-ataque e pontuou. Procura de 3 pontos, também não foi efetivo. Kizamizuki. Mais um Yuko, mais um ponto a favor de Constança Matos. Procura de 3 pontos. A Aka e ela à procura da mesma pontuação do Ippon. Neste caso, o Aka necessita mais do que ela. Estamos a 4-0 e estamos com um pouco mais de um minuto de combate. Contacto. Atribuição de falta da Aka. Muita distância. Novamente mais um Yuko para Constança Matos. Com técnicas continuadas em progressão, iniciando com Gyapsky Kizamizuki. Procura 3 pontos, mas muita distância. A tensão era boa, mas o alvo não é fixo. A Aka agarrou, portanto é penalizada, entrega da falta. (5-0) a favor da captura de vermelho. E pontua novamente com mais um Yuko. Aka com uma vantagem expressiva. 6-0 na projeção. Não foi efetiva. Atribuição de categoria 2 ao ter agarrado e não ter efetuado técnica pontuável. Aka à procura de fazer um Ippon com o Shirogeri. E mais um Yuko para a Aka.
Finalizado que está esta final, este momento competitivo, vencedora Constança Matos por 7-0, campeã nacional sub-21 para a época desportiva em curso. Não conhecia a atleta, foi um prazer combater com ela. Desta vez a vitória sorriu para mim. Estou muito feliz por ser o meu terceiro título consecutivo. É muito bom saber que o meu trabalho junto à minha equipa está no meu caminho e é continuar e alcançar o máximo que eu conseguir. Final Comitê Sub-21 feminino, mais 68 quilos, em competição ACA Helena Lourenço ao Maria Oliveira. Momento competitivo de comitê no âmbito do Campeonato Sub-21. Novamente, técnicas continuadas, Kizami Yabutsuki e Kizami novamente. Tentativa de Shudangeri. Uma tentativa de Shudangeri, mas também não foi pontuável, quer a Aka, quer Ao. E neste momento, Yuko para a Aka. Entrega do Yuko de 1 ponto. E o Senshu. 1-0 a favor do competidor de vermelho. Helena Lourenço com uma vantagem por 1 ponto e com vantagem de Senshu. Atribuição de falta ao. Momentos finais do momento competitivo, vitória para Helena Lourenço, que assim se sagra campeã para a categoria. Não foi como eu estava à espera, não correu a 100%, mas sem os meus erros tenho que trabalhar para futuramente voltar a ser campeã. Representa muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, muito apoio dos meus colegas, dos meus treinadores e sobretudo dos meus pais. Mais à frente, assista ao resumo dos comitês masculinos. Cadetes Júniores e Sub-21 lutaram pelo título nacional no fim de semana de 19 e 20 de novembro. O pavilhão municipal de Ceia voltou a receber uma prova da Federação Nacional de Karatê Portugal. Um forte agradecimento ao município de Ceia, na pessoa do seu presidente, pelo apoio que nos efetuou à realização deste campeonato. Uma palavra de agradecimento ao CC Pedro Veloso por desafiar a Federação em trazer para Ceia este campeonato nacional. Tudo correu bem e um forte agradecimento a todos os karatecas. O município de Ceia tinha demonstrado interesse em ter novamente uma prova de karaté entre o período de setembro e dezembro, que é um período mais fraco em termos de atividades, e aproveitámos o facto de organizar um nacional aqui em Ceia neste fim de semana para também tentar divulgar ao máximo junto da comunidade escolar a prova e fazer com que as pessoas, os miúdos e os pais, quisessem vir cá e apreciar um pouco daquilo que se faz dentro do karaté desportivo. É uma honra para o Conselho de Ceia ter aqui na bancada uma moldura humana desta envergadura. Isto representa para o município a projeção do nome de Ceia, não só na região, mas também a nível nacional, a visitação a este território e a divulgação desta modalidade no município. Mais de 500 karatecas estiveram em ação nos 5 tatamis para apurar os 35 campeões nacionais de 2022, nos escalões de cadetes, júniores e sub-21. Sinceramente, esta medalha para mim não é de ouro, é uma medalha de diamante, porque a época toda que passou, não tenho palavras para descrever. Tinha que voltar aos tatamis com paixão, coisa que não andava a sentir ultimamente. A única vez que eu estive presente neste pavilhão, eu vim embora como campeão nacional, mas de comitê, portanto desta vez eu tinha que trazer o que não trouxe naquela altura.
e dito e feito, estamos aqui de volta aos tatames. Pela primeira vez é uma sensação de muita alegria, muito trabalho também, agradecer à equipa principalmente, mas sinto-me muito feliz. Foi um nacional que eu gostei muito, estava um bocado nervoso, normal, campeonato nacional, mas consegui usufruir da experiência e gostei muito. Se eu estiver a pensar nas dores de pernas ou no cansaço, aí duvido que conseguir atingir qualquer resultado, por isso levo sempre pela diversão. Lembro-me que gosto bastante do que estou a fazer, que é o Karaté, e pronto, e os resultados chegam. É um trabalho muito duro, continuar a trabalhar todos os dias, ver lá fora o que é que se passa, continuar a ver quais são os meus pontos fortes, apostar nisso. Acaba por ser difícil porque a maior parte das minhas adversárias filmam-me e estudam, mas consigo sempre superar. Temos a afirmação daqueles que eram consagrados, isso sem dúvida, mas temos gente nova a dar-lhe luta, inclusive alguns pódios que mudaram, dos consagrados para os novos. Isso é evolução, isso é continuidade na evolução do Karaté Nacional, isso é bom para nós. Uma boa afluência das camadas jovens, um nível competitivo ótimo, claro que é preciso trabalhar mais um bocadinho, na minha opinião. O nível deste campeonato foi acima do nível do ano passado, tendo em conta que tivemos um determinado tempo sem competir, em que os cadetes, alguns eram juvenis, outros passaram do escalão de iniciados para cadetes, e notou-se uma diferença grande a nível da qualidade. Em termos de género, melhor qualidade nos masculinos do que nos femininos. Num ano com 2 grandes competições internacionais, às quais se juntam este Nacional e a Taça de Portugal, entre outras, o balanço da prestação deste conjunto de karatecas vai além das medalhas conquistadas. Estes escalões, cadetes, júniores e sub-21, é um escalão de formação que tem obtido sempre resultados nos campeonatos do mundo e nos campeonatos da Europa. Infelizmente não obteve resultados no campeonato do mundo, mas no campeonato europeu destacamos várias medalhas, uma delas um campeão europeu, o João Vieira, a quem agradecemos muito e que uma vez mais se classificou como campeão nacional neste campeonato. Os campeonatos internacionais, o campeonato do mundo, para mim foi uma experiência ótima, um nível muito elevado. O João tem trabalhado muito, não é por acaso que foi campeão europeu. Continuar, porque agora tem um sentido de responsabilidade muito maior. Claro que é sempre uma motivação grande, mas também requer muita responsabilidade. O Campeonato da Europa, o Campeonato Nacional, a Taça de Portugal, tudo foram sempre objetivos em que nós lutamos e as pessoas que estão à minha beira nunca desistiram de mim. Por isso tem sido mesmo uma época de sonho que eu sempre desejei, por isso é sempre muito bom. Tivemos uma participação no Campeonato da Europa excelente, com excelentes resultados, e os resultados no Mundial não houve medalhas, mas tivemos excelentes participações. A maioria dos nossos atletas perderam com os atletas que ficaram medalhados. Notou-se uma grande evolução ao longo dos tempos nos trabalhos de seleção. Isto não é fruto só das seleções, claro que é o treinador, é o sensei, o mestre, que queiram chamar, que forma o atleta, mas depois todo o conjunto, os parceiros de treino, outro tipo de abordagem e também outro foco, com o trabalho conjunto das seleções, eleva ao nível. E notou-se, começa a haver uma diferença grande entre os atletas convocados e aqueles que ainda não foram. E os apoios, e não estou a falar da Federação, estou a falar mesmo nacional, que Portugal tem, não é igual ao que há lá fora. E eu acho que nós fazemos muito, mas mesmo muito com pouco. Por isso que acho que atletas, treinadores, selecionadores e federação estão de parabéns. Competir lá fora internacionalmente é super especial, um orgulho também. E sentimos que aqui, quando vimos para as provas nacionais, temos sempre mais experiência, sentimos mais à vontade e é isso que retiramos dessas provas. Apesar de não ter corrido muito bem, houve uma fase, claro, com os atletas mais tristes, um pouco mais em baixo, mas isso ajuda-nos sempre a evoluir e a acreditarmos mais em nós, a querermos mostrar o nosso valor e o nosso trabalho, e isso dá-nos muito mais garra, foco, determinação, e é assim. Os nossos sub-21 foram lá fora, não trouxeram medalhas, é certo, mas perderam todos eles com a diferença de um ponto para aqueles que foram buscar os bronze, e isso é muito bom. Inclusive, o que se nota aqui, 50% dos atletas que foram convocados para ir à Turquia estão no pódio em primeiro lugar.
porque isto também está a servir para nós, os selecionadores, no meu caso, do Sub-21, ver alguns atletas, quer os chamados consagrados, quer os novos, para a convocatória para o Chipre, que é já em fevereiro. Final do Comitê Sub-21 masculino, menos 84 quilos. ACA Daniel Agostinho ao José Miranda. Atribuição de categoria 2, passividade. Chocou para ambos os competidores. Yuko para Ao. E Senchu. Saída de tatame para Ao. Kizamizuki, Gyakusuki para Ao. Yuko. Mais um Yuko para Ao. A 0 a favor do competidor de azul e categoria 2 do Sukushui e remoção do Senchu. E assim está finalizado este momento competitivo. Vitória para Ao José Miranda por 3-0 e consequentemente campeão nacional para a categoria Sub-21 masculino, menos 84 quilos. É um sentimento de realização, pois mais uma vez consegui resguardar o meu título de campeão nacional e tenho de dizer que foi difícil, porque também subi para um escalão Sub-21 menos 84, é um peso diferente, é um escalão diferente, mas trabalhei com a consistência certa e acabei por conseguir ir buscar a minha medalha
tanto esperei. Final Comitê Sub-21 masculino, menos 67 quilos, ACA Rafael Alves ao Diogo Teixeira. Simulação, entrada com Kizamitsuki. Não pontuou, saída de tatame por parte do UAU. Diogo Teixeira sai da zona competitiva e, portanto, é penalizado com falta pelo facto. Procura de Yuko e pontuou. Vamos ver se o painel de arbitragem classifica a técnica como pontuável. E Yuko para o Diogo Teixeira a iniciar o marcador com um ponto a seu favor e respectivo Senchu. Combate de proximidade, mas sem técnicas efetivas. E categoria 2 para Diogo Teixeira. Para Diogo Teixeira não, vou corrigir para Rafael Alves. O Diogo Teixeira está neste momento a ajustar o seu colete. Provavelmente deve ter desajustado no momento anterior de combate de proximidade. Normalizado da situação. Reiniciado o combate. E mais uma saída tatame para Al. Esquivou. Procura de projeção, mas não é bem sucedido. E Shudangeri. E Vazari para Diogo Teixeira. Novamente Shudangeri. Esquiva. Yuko para Aka. Mais um Yuko para Aka. Observação do competidor. Ali um contacto no calor do combate. Nada a declarar.
momentos finais do momento competitivo e um Ippon. Ippon para Diogo Teixeira. Que aparentemente terá sofrido ali um contacto no calor daquele momento competitivo. De regresso, situação normalizada. E terminado que está este momento competitivo, não terminado não, aquilo foi entrega dos 3 pontos. Ainda temos mais algum tempo de combate. Teixeira a evidenciar alguma dificuldade pelo contacto que deve ter sofrido, ou que sofreu garantidamente durante o momento competitivo. Contacto para Aka, falta categoria 1. Novamente à procura de um Yuko. E entrega do Yuko a Aka. Procura de um varrimento inferior e um Yuko para Aka. Ippon, seja tatami. Finalizado que está este momento competitivo, o vencedor ao Diogo Teixeira e campeão sub-21 masculino menos 67 quilos. Foi uma final muito renhida, com um atleta muito bom mesmo. São os detalhes, ali foi o detalhe que funcionou, ali um ponto que consegui marcar a mais e felizmente consegui sair de lá com o primeiro lugar. Foi muito trabalho feito, lesões ultrapassadas, mas pronto, o que interessa agora é continuar, isto é só o começo e vamos por mais. Final Comitê Sub-21 masculino mais 84 quilos, Aka Leandro Pereira ao Guilherme Lopes. Final competitiva no âmbito do Campeonato Nacional Sub-21 para a época 2022-2023. Simulação inferior, mas não inicializou qualquer técnica. Atribuição de passividade a ambos os competidores. Shikoku para Aka e Shikoku para Ao. Yakuski. Yoku para Ao e o respectivo Senshu. Mais um Yakuski Jordan. Vamos ver se a equipa do painel de arbitragem atribui ponto. Não foi atribuído. Aka a tentar procurar técnicas de punho. Combate de proximidade. Ao evitar uma dificuldade no pé esquerdo. Contacto. Yakuski, novamente, ao antecipar-se. Mais um Yuko.
Técnica falhada. Shigeri. Uma projeção, mas não efetiva. Iakoski novamente para Al. Categoria 2 para Aka. Recurso às pernas, mas sem técnicas efetivas. Aka com necessidade de trocar as suas proteções. Técnicas continuadas de punho e perna, mas não há técnicas efetivas pontuáveis. Vantagem para a Al e atribuição de categoria 2 à Aka. Finalizado o que está este momento competitivo, vitória para Guilherme Lopes, Al, e campeão nacional para a categoria e para a época desportiva em curso. Tinha um adversário complicado, já o conhecia desde os cadetes e levei a melhor desta vez, mas é um adversário de qualidade. Novo escalão, é sempre difícil, mas felizmente consegui alcançar este objetivo logo no primeiro torneio neste escalão e é sempre bom. Final Comitê Sub-21 masculino, menos 75 kg. Em competição, Aka Henrique Carvalho, Al, Hugo Beiguinha. Yuko para Aka. E Senchu. Novamente Yuko. Kizamizuki. Tentativa de 3 pontos. Para a Alma não foi pontuável. Yuko. Aka a obter mais um ponto.
Falta para a ACA. Novamente, a ACA agarra o seu adversário e não concretiza a técnica pontuável. Zamiski. ACA a pontuar novamente. Uma entrada de Jordanski. Gamé. Ipon para ACA. Novamente Yuko. ACA vencedor deste momento competitivo. 8-0 e campeão nacional para a categoria. Foi um momento incrível. É um ano de trabalho e conseguir e concretizar os meus sonhos, não é? Que ser campeão nacional. É também muito treino, muita dedicação. O ano passado não treinei tanto. Este ano muito mais esforço, dedicação. Tenho que agradecer também aos meus parceiros todos por estarem comigo diariamente, lutarem comigo. Agradecer ao meu sensei que nunca desistiu de mim. E pronto, é isso.